Estamos direto então da sala das comissões, vereadora Geni Petef aqui na Câmara Municipal de Caxias do Sul, para mais uma edição do Comissão em Pauta, já no contexto aqui de combate à Covid-19, eu, apresentador, e os nossos convidados, todos devidamente com as máscaras, nos precavendo, e aqui o cenário também ventilado e com o devido distanciamento para abordarmos então o que tem sido feito em Caxias do Sul pelos mais diversos segmentos, no sentido de combatermos e, sobretudo, prevenirmos o novo coronavírus, a Covid-19, que trocou as nossas rotinas. E eu já peço desculpa que também, por força da máscara aqui, a fala não sai tão bem assim, mas vamos nos esforçar. Aqui ao meu lado, o vereador Rafael Bueno, do PDT, presidente da Comissão de Saúde e Meio Ambiente, e os nossos dois convidados, Sandro Junqueira, diretor-geral do Hospital Geral, e também Guilherme Sartor, coordenador da campanha Caxias contra a Covid-19, iniciativa capitaneada pela SIC, a Câmara de Indústria, Comércio e Serviços aqui de Caxias do Sul. Então, nesse primeiro momento, vereador, abrindo aqui o nosso bate-papo sobre as ações de Caxias do Sul contra a Covid-19, nós já aqui, por meio do programa, tentamos, de uma forma ou de outra, a própria TV Câmara situar com relação a medidas sanitárias, a prevenção, o álcool gel, o uso de máscara. E pela comissão, o que a comissão tem feito no sentido de orquestrar todo esse debate e tentar conscientizar a nossa população aqui em Caxias do Sul? Bom, Fábio, quem nos acompanha através do canal 16 TV Câmara, as redes sociais, a Câmara de Vereadores não parou nesse período. E principalmente a Comissão de Saúde e Meio Ambiente, a qual eu sou presidente junto com os demais integrantes. Nós fizemos já uma iniciativa com uma transmissão ao vivo em todas as redes sociais, tanto da Câmara e da Prefeitura, de forma paralela, com o secretário de Saúde, com o infectologista André Dalbó, onde foi o início lá do coronavírus. Nós tivemos o intuito, então, de informar a população com os cuidados básicos, onde todo mundo estava desesperado naquele momento inicial, ninguém sabia o que fazer. Então, foi uma manhã aqui onde nós interagimos com a população mandou suas perguntas e nós podemos, então, fazer esse momento de esclarecimento. E agora, semana passada, então, nós tivemos uma outra oportunidade com todos os diretores dos hospitais de Caxias do Sul. O Hospital da Unimed não pode se fazer presente, mas mandou justificativa. E aqui eu tenho ao meu lado um dos diretores atuante aqui na nossa cidade, região, Sandro Junqueira, que também vai poder fazer seus esclarecimentos, mas nós podemos sentir o panorama de cada hospital, as angústias, as aflições também dos diretores, frente a esse momento que nós estamos vivendo do coronavírus. E aí, Fábio, a Comissão de Saúde não trabalha somente com uma pauta, a qual ela tem a tarefa, mas sim a diversos outros setores. Por exemplo, nós temos absorvido demandas de setores da área do comércio, da área da educação, porque tudo envolve a saúde. As escolas infantis, por exemplo, nos procuraram querendo abrir, mas ouvir da Comissão de Saúde o que ela acha sobre as questões sanitárias. Então nós levamos a conhecimento também da Prefeitura, da Secretaria de Saúde, ouvindo as opiniões diferentes, para que a gente possa levar para todos os setores que vêm ao encontro da Comissão de Saúde. E aí a gente também tem conversado diariamente com o secretário Jorge, com a sua equipe da secretaria, para que nós possamos informar a população, levar a informação mais precisa, porque o que a gente ouve no dia a dia são diversos boatos, diversas notícias fakes, e a Comissão de Saúde tem o papel de informar a população. Bem, vereador Bueno, nós estamos gravando nesta terça-feira, aqui atualizando, 12 de maio de 2020, e os números trocam o tempo todo, mas os números até este momento, nós temos no mundo 4.180.000 casos e 286.000 mortes. No Brasil são 12.000 mortes e 172.000 casos. Em Caxias do Sul até agora, 84 casos confirmados e 1 óbito. Reiterando que isso são dados de 12 de maio de 2020, terça-feira, momento em que estamos gravando este programa. Claro que quem for assistir depois, esses números já terão sido atualizados, mas servem como ilustração, digamos assim. E o Hospital Geral, o diretor Sandro Junqueira, tem desenvolvido uma tecnologia pioneira no sentido de readequar respiradores a partir do Tecno-UX
nós já tivemos aí, digamos assim, as 3 primeiras unidades entregues e já submetidas à avaliação dos órgãos nacionais, a Anvisa, de verificação sanitária, no sentido de colocar em operação que, se for necessário, torçamos que não seja, mas se for necessário, em hospitais de campanha, então, teremos o denominado Frank 5010. Eu gostaria que o senhor começasse a contar todos os detalhes dessa iniciativa pioneira que coloca Caxias do Sul como produtor de respiradores. Primeiro, Fábio, obrigado pelo convite de participar do programa, a quem está nos assistindo. A Covid-19 pegou todos nós de surpresa. O Hospital Geral, ele, em março, ele começou o treinamento da sua equipe profissional, tinha uma ansiedade muito forte com relação a EPIs, que é hoje a principal ferramenta de proteção contra a infecção, mas ao longo do mês nós conseguimos equacionar isso com o voluntariado, com as ações da comunidade, assim por diante. Só que todo o tratamento ele tem o seu ápice, que é a necessidade do respirador. Todos nós sabemos que comprar respiradores hoje de qualquer fornecedor, ele é quase que impraticável, pelos valores praticados e também pelo tempo de demora na entrega. Quanto custaria um respirador, assim, nós que somos leigos, diretor, para o cidadão comum ter noção? Olha, depende, né? Anteriormente, com 80 mil reais, 60 mil reais, conseguiria comprar. Mas esses valores foram inflacionados de sobremaneira. Pela demanda. Pela demanda. E pior, além de ser caríssimos, como depois o colega até pode falar, que a SIC está sendo intermediadora também disso, mas fora o preço que está muito alto, não se tem. E aí entra, Fábio, a questão de termos uma universidade em Caxias do Sul, com um polo tecnológico, que juntou a expertise da universidade, mais o voluntariado de engenheiros de Caxias, isso é muito importante colocar, um pessoal jovem, entusiasta, que em 10 dias construíram um protótipo desse respirador. Esse respirador ele vem sendo testado, ele foi testado em primeiro momento em equipamentos, né? Está atingindo parâmetros excelentes, e agora nós estamos, ontem mesmo foi feito mais testes, estamos aí em fase final de testagem, inclusive já encaminhando o registro da Anvisa. Ora, se nós temos no mundo inteiro a falta de respiradores, dentro do nosso Brasil, a gente pode ver estados em calamidade pública, como Manaus, por exemplo, onde tem pouquíssimos respiradores. Nós temos em Caxias do Sul talvez o único projeto desse porte. Tem vários projetos no Brasil, mas com essa qualidade, com esse empenho, a gente entende que é praticamente o único. Isso para nós é muito tranquilizador para poder encarar essa pandemia, e também um orgulho para a nossa cidade novamente ser protagonista. Por que eu digo novamente, Fábio? Porque em 2009, quando surgiu o HN1, né, a pandemia HN1, todas as políticas praticadas na nossa cidade foram repassadas ao Estado e à União. Todos os cuidados, os protocolos, Caxias já foi um grande vetor de disseminação disso. E agora, novamente, depois de 11 anos, 2020, a gente está sendo, mais uma vez, protagonista no sentido de fazer respiradores. Que, como tu disseste na tua fala, a gente não quer utilizar. Mas hoje a gente pode ter tranquilidade, se precisar. Caxias do Sul, o Hospital Geral, os demais hospitais de Caxias vão ter tranquilidade de poder usar um equipamento que é um equipamento básico, mas que faz todos os parâmetros e cobre a necessidade que o paciente precisa. Um dos pontos que você salientaram, eu pude acompanhar como jornalista da casa, acompanhando o vereador Bueno, presidente da Comissão de Saúde, e aqui também o vice-presidente da casa, naquela oportunidade, o vereador Paulo Périco, lá no ato de lançamento desse protótipo no próprio Hospital Geral, é que vocês conseguiram um equipamento aperfeiçoado de respiradores anteriores servir para atendimentos de baixa e média complexidade em hospitais de campanha, digamos, aquele paciente que chega com sintomas iniciais de coronavírus. E também vocês projetaram
que ele possa ser compartilhado numa situação ainda mais extrema, daqui a pouco 2 ou 3 pacientes se valendo do mesmo respirador. É possível daqui a pouco, até por meio do respirador, estancar a evolução de um quadro de coronavírus. Isso para as pessoas ainda é uma realidade distante, porque em Caxias do Sul nós não temos uma aceleração ainda dos números, então as pessoas acompanham isso muito pelo noticiário. E eu gostaria, não no sentido de criar pânico, diretor, mas no sentido de tentar materializar como seria uma realidade dessas. Quando é que a gente veria isso na prática, se for necessário? Melhorar, talvez você que é fisioterapeuta, né, pode ajudar, mas eu sou diretor administrativo, mas ele é um suporte à vida, né, ele é um complemento do tratamento. Existe o coronavírus não tem um tratamento ainda aprovado, válido. Existem projetos que estão sendo testados e que estão dando resultado ao longo do tratamento. Então, o respirador ele é um suporte à vida. Nós precisamos manter os pulmões oxigenados para que eu possa tratar a infecção, tratar todas as patologias advindas dessa contaminação. E realmente o nosso equipamento ele pode ser duplicado, caso não precise, mas pelo projeto que se tem, nós temos uma capacidade de produção muito grande. Então, eu estou bem tranquilo, Fábio, e que nos assiste, que vamos torcer, vamos fazer todo o possível para que isso realmente não ocorra aqui na Serra Gaúcha, mas eu estou bem mais tranquilo com relação ao quesito respirador. E o prazo de certificação da Anvisa, ele deve sair nos próximos dias? Eu estava conversando hoje com o pessoal da comissão, que tem uma comissão trabalhando 24 horas por dia. Acreditamos que essa semana vai evoluir bastante. Eu acredito que até o final da semana teremos novidades aí. E aí vocês começam a produzir praticamente um por dia, né? Seria essa a... Não, é mais. Mais até, mais, né? É mais. Eles falam que chegam a fazer 1 a cada 15 minutos. Mas numa grande escala de produção. Né? Sim, mas aí precisaria ter um quadro que demandasse mesmo, né? Começa daqui a pouco 1 ou outro por dia e depois, se chegar numa situação extrema, aí produz 1 a cada 15 minutos, é isso? Nós temos um site que depois a gente pode informar, onde as pessoas podem acessar e podem colocar lá a necessidade que ele precisa. Já estamos pegando alguns pedidos para nós termos uma noção do que qual é a necessidade. E não tem um link para doações também, para o cidadão comum que queira participar do fundo? Você tem um fundo de arrecadação? Sim, nós temos uma conta bancária e posteriormente a gente pode estar anunciando. E aí a gente, lá onde pode doar, doações voluntárias, tem a campanha da SIC que também é um outro. Nós já vamos colocar aqui no que o senhor está falando, já vai aparecer embaixo aí para quem está nos acompanhando, então, os dados da conta. Isso, então assim, na realidade, esse respirador, Fábio, ele vai ser um respirador que não vai atender somente Caxias do Sul. Nós temos já outros estados do nosso Brasil já solicitando equipamentos, solicitando mais informações, porque realmente é um fator que preocupa a todos. E o nosso terceiro convidado, então, Guilherme Sartor, ele que é empresário e um dos coordenadores da campanha Caxias contra a Covid-19, até comentada pelo nosso diretor Sandro Junqueira do HG. Essa iniciativa Caxias contra a Covid-19 é capitaneada pela SIC, a Câmara de Indústria, Comércio e Serviços aqui de Caxias do Sul. Guilherme Sartor, um dos pontos que tem chamado muito a atenção durante todo esse quadro de coronavírus, de Covid-19, são os atos de solidariedade Brasil afora, digamos assim, que é a nossa realidade, que nós temos condições de acompanhar melhor. Aqui mesmo na Câmara de Vereadores funciona um comitê solidário, coordenado voluntariamente por servidores públicos, no sentido de arrecadar mantimentos, utensílios dos mais diversos. Nós recebemos demandas da Fundação de Assistência Social, a FAS, e tentamos suprir de uma forma ou de outra, arrecadando. Temos aí grupos ligados a futebol, a religião, a sindicatos, empresariado, enfim, todo mundo de uma forma ou de outra tem se unido e tentado ajudar, fazendo doações, e é o trabalho de vocês nesse sentido também. Tu entraste aí, fisioterapeuta de formação, empresário, e entrou nesse comitê no sentido de engrossar o voluntariado a partir da SIC. Como tem funcionado essa iniciativa? Bom, olá, Fábio, obrigado pela gentileza de nos convidar aí, pelo espaço.
pela oportunidade da gente falar um pouco da campanha e também um pouco de alguns cenários que estão ocorrendo hoje, que nós viemos aí há cerca de 40, 50 dias já conduzindo junto dos demais colegas e junto da SIC essa campanha, que ela não é apenas uma campanha arrecadatória, mas ela é uma campanha também organizacional, e onde a gente está buscando suprir as necessidades. Obviamente que não seremos o portador de toda a solução, mas a gente tenta amenizar ao máximo o impacto do coronavírus diante da sociedade, da Secretaria Municipal de Saúde, dos hospitais. Então a SIC, ela, juntamente com os sindicatos associados, criou uma campanha organizada juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde, juntamente com os hospitais de Caxias do Sul. Os 6 hospitais de Caxias, eles fazem parte da campanha, onde foi feito um levantamento das necessidades de todos os hospitais para esses 4 meses de inverno, baseados já nos anos anteriores e mais uma projeção pandêmica. E essa relação de necessidades tidas pelos hospitais e pela Secretaria Municipal gerou uma tabela onde a gente se baseia para que a gente possa coordenar a campanha e alimentar os hospitais de uma maneira bem organizada, para que não venha daqui a pouco a sobrar um insumo para um hospital, faltar para outro e termos uma discrepância, né, nessa relação de doação. Porque muitas vezes o que ocorre? Existem várias campanhas paralelas e todas elas são muito bem-vindas. Eu acredito que todo mundo que se mobiliza de alguma maneira, assim como tu falava a respeito da solidariedade, Fábio, que essa pandemia ela nos traz também esse sentimento, e a gente vê a solidariedade do povo brasileiro em si e também do povo caxiense. Esses movimentos que todo mundo tenta encabeçar de alguma maneira, muitas vezes eles são movimentos que acabam não sabendo de que maneira conduzir, e assim que procurou apenas fazer uma coordenação disso, né? Fazer uma coordenação, uma logística disso, para que a gente pudesse maximizar essas doações, essa busca de insumos, esse auxílio que nós estamos dando aos hospitais, à Secretaria Municipal de Saúde. Então a campanha ela tem esse intuito, né? Tem a intenção apenas de minimizar o impacto e trazer o melhor possível, né, para dentro dos hospitais. E tem possibilidade de o cidadão comum que está nos acompanhando agora se integrar de alguma forma? O que ele tem que fazer? Se por sujeito está acompanhando o programa agora e pensa, mas eu tenho uma ideia, ou eu quero fazer uma doação, como é que funciona? Isso. Como base de informação, a SIC criou um site que é o caxiascontracovid19.com.br. Depois acredito que estamos colocando já no ele no ar. Neste site ele tem os dados para doações financeiras, doações de insumos, inclusive a tabela de necessidades está lá nos insumos, e também tem um link de Seja um Voluntário. Né? Tem um link onde tu pode se cadastrar. Nós já temos várias pessoas cadastradas dentro das suas profissões e dentro das suas habilidades que possam desenvolver. Essa tabela ela é passada diretamente para a prefeitura. Vocês têm acesso a toda essa informação, todo mundo tem acesso. Do cadastro vai diretamente para a Secretaria Municipal. O que é da área da saúde eles acabam direcionando, o que é voluntários de outras áreas também são aproveitados de alguma maneira. Então, o cidadão comum ele pode auxiliar de diversas formas, seja em doação financeira, que realmente a doação financeira ela está sendo hoje primordial, e lhe digo que nos preocupa muito, porque os insumos, os EPIs, assim como vocês falavam dos ventiladores anteriormente, que o ventilador ele é o ponto crucial da internação, digamos assim, do paciente COVID, e seria o principal aparelho de salvamento de vidas, né, digamos assim. Então a gente está muito engajado na busca dos ventiladores mecânicos. Empresas de Caxias do Sul estão com um aporte financeiro direcionado
a aquisição dos ventiladores mecânicos. Então, estamos tendo êxito, acredito que nessa semana, na aquisição de alguns ventiladores. A campanha também é apoiadora da instituição, né, da UX e do projeto do Frank. E esperamos que a gente não precise usar tudo isso que a gente está buscando. Mas sabemos que tudo que a gente está buscando só vem a fortalecer ainda mais a nossa saúde, porque nós estaremos cuidando dos nossos hospitais, da nossa secretaria e da nossa saúde como um todo. A partir da explanação do senhor Guilherme Sartori, eu gostaria de estender aos demais convidados, de acordo com o que vocês entenderem que possam contribuir. Quem nos acompanha neste momento deve se questionar o seguinte: todas essas medidas, Caxias do Sul tem um quadro relativamente controlado dentro daquele zoneamento por cores que o governo do estado propôs, de gravidade, aí levando em consideração infectados, mortes e capacidade hospitalar, de isolamento e atividade. Enfim, é uma série de fatores pelos quais o governo do estado vai chegando a índices, e semanalmente as regiões do estado são caracterizadas por cores. Caxias do Sul, nesta terça-feira, então 12 de maio, quando gravamos o programa, ainda se encontra na chamada zona laranja, em que o estágio do coronavírus está com relativo controle. Na ótica de vocês, isso permanece? Em algum momento pode se agravar? Há aquele cidadão que fica pensando, será que não exageramos nas medidas? Como é que vocês avaliam esse contexto? E há profissionais que dizem, olha, em junho, julho, vocês vão perceber que a situação vai se agravar mais, os hospitais de campanha poderão ser utilizados. Dentro do que vocês têm acompanhado, em que pé estamos? Nós temos uma característica, Fábio, que eu tenho dito isso frequentemente. Os meses de junho, julho e agosto, aqui em Caxias do Sul e na Serra Gaúcha como um todo, são meses que preocupam, né? Independentemente do coronavírus ou não. São meses que as doenças respiratórias são muito mais frequentes, onde nós temos mais uso de respiradores, e isso já é um contexto de longa data. Respondendo à tua questão, na minha opinião, eu acho que foi acertado, sim. Eu acho que esse reflexo desse cenário mais positivo nosso com relação ao Estado foi essa quarentena, esse cuidado, e também as medidas que nós estamos adotando. Quer dizer, nós já começamos alguns dias atrás, antes mesmo do Estado, a usar máscara em todos os cidadãos que circulam. Então, acho que é um conjunto, na minha opinião, de ações, desde a quarentena até o que está acontecendo agora, que deixa nós num cenário um pouco melhor. Digamos, foram aqueles 15, 20 dias iniciais de um isolamento mais rigoroso em Caxias do Sul, que aí teria, digamos assim, achatado a chamada curva de contágio, como os profissionais falam, por aí? A inicial curva de contágio. A inicial curva de contágio, porque aí também tem as discussões das fases. Porque tem outros países, por exemplo, a Alemanha, que já está no segundo ciclo. Agora, Fábio, eu tenho conhecimento na prática. O Sandro Junqueira tem conhecimento na teoria e na prática da questão da saúde. Agora, não é o momento de falar do passado, né? Apesar de vocês dois torcerem para o Inter, né? Mas é um caso à parte. Mas vamos falar de tempos atrás, nessa década ainda, né? Onde se priorizou em governos construir estádios de hospitais, de ginásios, estádios de futebol, ao invés de investir na saúde. Bilhões foram gastos na construção de ginásios e de estádios, onde não são usados hoje para nada, né, a grande maioria deles, e a saúde ficou sem ser vista. Exemplo aqui do meu lado, o Hospital Geral tem uma estrutura pronta de 7 andares para um hospital. Hoje nós podemos ter 40 leitos de UTI. E não conclui por falta de verba. E não é uma verba bilionária. O dinheiro que foi destinado para os estádios e para a corrupção é um dinheiro que vai ser destinado para salvar vidas. E aí eu faço um chamamento para a bancada gaúcha dos deputados federais, para o Senado, mas principalmente para os prefeitos da região e o empresariado da região, Sandra. Porque é importante essa campanha que a SIC está fazendo juntamente com voluntários, mas eu vejo muitos empresários de municípios
Carlos Barbosa, Garibaldi, que estão destinando milhões de reais para hospitais de Porto Alegre e não estão olhando aqui para o Hospital de Caxias do Sul, que atende pacientes desses municípios. E aí, Fábio, quando o Caxias do Sul iniciou, anteriormente, na frente de outros municípios, todo mundo deu essa dose de contribuição, vários setores sofreram, e muitos estão sofrendo e vão sofrer. Tem setores que depois de setembro que é a perspectiva de abertura, como bares, casas noturnas. E aí, Fábio, e quem está nos acompanhando, eu posso afirmar que irresponsabilidade de prefeitos da região de brincar com a vida, de priorizar alguns setores, fazer demagogia com alguns setores em detrimento da vida, estão colocando em risco todo o cuidado que Caxias do Sul e outros municípios tiveram naquele momento. Sim. E aí, Fábio, o pior de tudo, eu acho que ainda está por vir, como disse o Sandro, porque é uma correria em junho, julho e agosto em busca de leitos. Os hospitais dos 49 municípios da região qual Caxias tem que atender já estão superlotados. Imagina agora o inverno e mais o coronavírus. O Sandro tem que manter o otimismo perante o quadro de funcionários, enquanto é a população, mas nós temos que falar a realidade para que a população se cuide, e principalmente aqueles prefeitos que fizeram algumas liberações em alguns dias. Por exemplo, Sandro, teve pessoas aqui de Caxias do Sul que foram jogar futebol lá em Bento Gonçalves, porque o prefeito flexibilizou o decreto. Quantas pessoas talvez estão subnotificadas nesse momento porque foram lá num baile, numa casa noturna, no momento que estava proibido em todo o estado, e Bento liberou, Carlos Barbosa liberou. Então, é isso que eu chamo irresponsabilidade de decretos feitos em algum momento, coloca em xeque todo o cuidado, todo o sacrifício que foi feito no conjunto. Vereador Bueno, nós passamos um pouquinho do tempo para chamar o primeiro intervalo, o que faremos de imediato, e fiquem conosco, retornaremos na continuidade desse debate, então vendo como está aí a interpretação da população em relação ao novo coronavírus. Já voltamos. Mas que barbaridade! A tua música é um valor do Rio Grande que ganhou o mundo, che. É, mas tem valores que não podem sair daqui. É verdade. Com a campanha Valores que Ficam, todos que fazem a declaração no modelo completo podem transformar a vida de milhares de crianças gaúchas sem gastar nada, apenas destinando 3% do imposto devido para o FUNCriança. Fale com o seu contador e escolha fazer o bem aqui. Uma campanha da Assembleia Legislativa e entidades parceiras. De volta então com Comissão em Pauta, aqui recebendo na Sala das Comissões da Câmara Municipal de Caxias do Sul pela TV Câmara, canal 16, da NET, Rafael Bueno, vereador, presidente da Comissão de Saúde e Meio Ambiente, Sandro Junqueira, diretor-geral do Hospital Geral aqui de Caxias do Sul, e também Guilherme Sartor, ele que participa da campanha Caxias contra a Covid-19, capitaneada pela SIC, empresário e voluntário. Nós vimos aqui, antes do intervalo, discutindo os impactos, então, da Covid-19 junto à população, e o vereador Bueno provocava no sentido de lançar mão a um repertório de prioridades políticas que o país tomou nos últimos anos e que agora nós sentimos o reflexo. Claro que a pandemia não é culpa deste ou daquele governante, mas talvez com um preparo melhor ou com uma prioridade maior no setor da saúde, estaríamos mais bem preparados, digamos assim, se eu me aproprio adequadamente das ideias do vereador Bueno. Sandro, o senhor é diretor de um hospital de referência aqui da cidade, também me valendo das palavras do vereador Bueno, há uma perspectiva de que muitos pacientes, isso já acontece e num quadro de pandemia isso vai aumentar, desemboquem aqui em Caxias do Sul. E não parece haver, digamos assim, uma mobilização tão forte do empresariado regional de investir no Hospital Geral, que é um dos hospitais polos, digamos assim, que vão receber esses pacientes. Tem havido alguma articulação no sentido de sensibilizar agentes políticos e empresariais de que, ao investir no Hospital Geral, você está beneficiando não só Caxias do Sul, mas também a região? O que falta para conseguirmos maior efetividade nisso? Nós, desde 2009, Fábio, a gente vem tentando ampliar o hospital. Nós conseguimos dinheiro junto ao governo do estado e construímos um prédio na qual deve estar 60% conclusa a obra,
e esse prédio parou, a construção parou por falta de recursos em 2016. Na licitação, se tudo tivesse dado certo, nós em 2018, há 2 anos atrás, nós teríamos mais 40 novos leitos de UTI e 136 novos leitos hospitalares. Claro que lá em 2018 ninguém imaginava que 2 anos depois daria essa pandemia. Mas com certeza a conclusão desta obra, ela traria para a população de Caxias e mais de 49 municípios da nossa região uma tranquilidade muito maior. Hoje, nós estamos agora, sexta-feira, abrindo 10 novos leitos de UTI. Esses leitos foram locados pelo governo do estado, através do nosso governador, e agora o município de Caxias do Sul está bancando o custeio desses leitos a partir de sexta-feira, 10 novos leitos. Só que a gente não pode olhar passado, vereador Rafael, mas nós temos que conhecer a realidade. Historicamente, nos meses de junho, julho e agosto, como eu falei há pouco, pacientes acabam ficando no pronto-socorro em regime de UTI por falta de leito. Então nós estamos aí, se nós pegarmos o ano de 2019, posso dizer que na época do pico do inverno, nós chegamos a ter 6, 7 pacientes entubados no pronto-socorro precisando de uma UTI. Se eu abrir sexta-feira a nossa UTI, mais 10 leitos, vai meramente pegar esses pacientes que todo ano ficam, colocar ele num local adequado e vai sobrar muito pouco, vai sobrar pouco leito extra para o Covid-19. O que não aconteceria se nós tivéssemos os 40 novos leitos de UTI. Então, acho que, concordo com o Rafael, acho que está na hora de nós pegarmos essa dor que é a pandemia, essa solidariedade que nós temos entre empresários, entre políticos, enfim, e terminar esse prédio. Que ninguém sabe daqui o que vai acontecer. O que nós estamos fazendo, né? O prefeito Cassina já mencionou 1,5 milhão, né, vereador Rafael? Sinalizou. Para nós retomarmos a obra, nós vamos logo em seguida conversar com ele. E a ideia é que, a partir dessa retomada da obra, se faça uma grande campanha, e eu convoco quem está nos assistindo, os empresários da região, que por vezes, como diz o vereador, investem em outros hospitais fora da nossa região, né? Então convoco eles, convido eles a nós terminarmos o hospital, botarmos esses 40 novos leitos de UTI adulta, depois tem UTI NEL, tem mais leitos de internação, e que possa dar essa condição de atendimento. E eu falo no inverno, mas é importante salientar que por vezes também o hospital deixa de fazer cirurgia de alta complexidade. Quem está nos ouvindo, quem tem um paciente quem está nos vendo, né? Pacientes com câncer muitas vezes, eu tenho que deixar de fazer uma cirurgia em virtude da UTI lotada. Então, o aumento da UTI no hospital, ele é para o Covid sim, ele é para outras cirurgias também. Então, acho que é importante colocar e pegar esse momento, Fábio, extremamente que as pessoas estão se solidarizando, né? E frisar também, Fábio, que o hospital, ele é um hospital 100% SUS. O dono do hospital é a comunidade. Então, isso é importante. Então, quem investe na comunidade. Então, acho que é um momento oportuno. E assim, ó, Fábio, só para reforçar a fala do Sandro, esse dinheiro que está sendo gasto, por exemplo, ali na UPA ou em hospitais de campanha, né, é um valor que podia ser destinado automaticamente só para a manutenção desses leitos. Imagine você que está nos assistindo, nós temos 40 leitos prontos na nossa cidade, só falta estruturá-lo. O reboco final no prédio, né, a questão elétrica, as aberturas. Então, nós precisamos realmente fazer chamamento público para que todos possam nos ajudar. Nós não estamos falando de bilhões, são 10 milhões somente. Né? A prefeitura dando esse 1,5 milhão, vindo recursos federais, mas principalmente os empresários estão ajudando com 10 milhões. Teve um empresário que ajudou um hospital em Porto Alegre, ele possa ajudar menos que a metade, até já ajuda, chamando outros empresários. É imprescindível a ajuda de todos, porque hoje, com certeza, o quadro de Caxias estaria muito mais tranquilo frente ao coronavírus, porque nós temos 40 leitos. E aí, Fábio, quem está nos acompanhando, a Comissão de Saúde tem recebido diversos questionamentos da comunidade que precisa de cirurgias eletivas. Cada hospital é habilitado em uma certa modalidade de cirurgias eletivas, e elas estão suspensas nesse momento. A lista em Caxias do Sul beira 8.000 cirurgias. Claro, que prioriza a pandemia, mas as outras demandas não deixam de existir, digamos assim. Né? E tem uma portaria do governo federal que disse, neste momento, então, elas estão suspensas. Né? Então, veja bem, a partir do momento que passar esse período de euforia do coronavírus e vier a retomada dessas cirurgias,
Somado às 8 mil, quantas terão? De espera. E as listas de espera. E os leitos vão continuar faltando. E o Hospital Geral está dando uma solução paliativa, talvez, do problema, mas que pode ajudar e muito, né, porque é um prédio que está ali, só falta terminar. Não são esses hospitais que estão sendo construídos em estádio, construídos no meio da rua, como está sendo em alguns no Brasil. Claro, porque o hospital de campanha, o cidadão comum olha assim, bom, agora está resolvido. Não, na verdade é um paliativo. E um paliativo momentâneo, porque passada a pandemia, para o investimento no hospital de campanha, eu acho que o Guilherme quer fazer uma observação. O hospital de campanha, ele, desculpa a analogia, mas para mim é um espetáculo pirotécnico. Às vezes ele é uma questão muito mais para mostrar que está fazendo alguma coisa do que para resolver um problema. A dificuldade dos leitos, ela não é de hoje. Pessoas morrem dentro do hospital por falta de leito, é histórico dentro da nossa realidade, do nosso sistema de saúde. E o investimento ele tem que ser para resolver ou pelo menos tentar amenizar este problema. Esse volume de investimento, assim como falou o vereador, ele poderia ser direcionado e canalizado, obviamente, para que a gente pudesse acrescentar novos leitos no sistema de saúde geral, não apenas temporários, né? Não leitos temporários. E até, usando a fala do vereador, o empresariado, obviamente, que alguns empresários de grande porte estão conseguindo fazer aportes financeiros altos e realmente a gente questiona muito por que alguns aportes não estão vindo para a nossa cidade, porque realmente nós estamos com uma campanha organizada, nós estamos buscando alguns empresários de fora do município, porque a gente sabe que os pacientes irão cair no sistema de saúde de Caxias do Sul. Então a gente foi buscar, tentou buscar, e alguns empresários, enfim, optaram até por doações à capital e outros lugares, e não está fácil. E aquele médio e pequeno empresário hoje, ele está com muito medo. Ele está com muito medo da incerteza do amanhã. Então, mexer hoje no capital do empresário também é uma dificuldade grande. As doações, os recursos financeiros, está muito difícil nós conseguirmos em meio à pandemia, obviamente. Creio que essa provocação ela é muito salutar posterior para a gente poder, daqui a pouco, depois de toda essa situação, usar isso como um incentivo, como um gancho, para que a gente possa ter, sim, investimento do setor privado dentro dos nossos hospitais, dentro das nossas realidades de saúde aí. Mas neste momento de enfrentamento eu vejo que está muito difícil nós conseguirmos aumentar o nosso... A gente teve um pico de doação no início da campanha, que foi naquela fase de medo e de incerteza em que nós estávamos todos isolados, né, que eram os 15 primeiros dias. Então todo mundo se sensibilizou, se mobilizou, e essa falsa segurança que passou, o fato do achatamento da curva provisório ou a prorrogação do pico endêmico, né, porque eu acredito que a gente ainda vai enfrentar uma dificuldade muito grande ali na frente, ela apenas nos deu subsídios para que a gente pudesse nos armar, para que a gente pudéssemos nos equiparmos e estarmos melhor preparados para o enfrentamento. Nesse último ponto que o senhor toca, a falsa sensação de tranquilidade. Quer dizer, nós experimentamos pelo menos aí uns 15 ou 20 dias em Caxias do Sul em que de fato a cidade estava quase que parada. As pessoas se animam, já estão pelas ruas, precisam voltar a trabalhar, nem todo mundo vai conseguir manter um isolamento social permanente, mas há, digamos assim, uma certa euforia no sentido de, às vezes, descuidar com a máscara. Aí só em tese, as pessoas vão mais em supermercados. Então, tem que evitar aglomeração. Estão todos de máscaras, mas quase que aglutinados em grandes multidões, fazendo filas em supermercados. Então, o cidadão acha que colocou a máscara e a situação está resolvida. Posso fazer o que bem entender. Vocês que estão na ponta, o Sandro Junqueira como diretor de hospital, o senhor Sartor no voluntariado pela SIC. O vereador Bueno, então, presidente de comissão de saúde, recebe demandas de todas as frentes. Como fazer para, não é emitir pânico e medo, mas é conscientizar que a situação não está resolvida. Não é só eu colocar uma máscara como essa
e fazer o que bem entender por aí. É que assim, ó, Fábio, ele precisa, num momento como esse, muita tranquilidade e seriedade, principalmente os agentes públicos, sejam eles políticos ou diretores de hospitais, mas aquelas pessoas que ocupam cargo, né, que deveriam de tranquilizar a população. Uhum. Vou pegar o caso aqui do presidente da República. Quando ele fala que 70% da população vai pegar o coronavírus, é o que a estatística mostra, que tem. Realmente é isso mesmo. Agora tem forma de olhar para a população, olhar para uma câmera e informar a população, né, para não criar um pânico. Até quando nós vamos ter que usar essas máscaras? 10 anos? 20 anos? O que a gente vê tem 6, 7 tipos de estudos de pesquisas para vacina, mas a vacina numa testagem demora às vezes 8, 9 anos, a rubéola demorou 13 anos para se elaborar todo o processo e vacinar a população. HIV ainda não tem? Né? Então, até quando? Nós vamos ter que ficar... as leituras que eu tenho feito, 2 anos. Na Europa, países já voltaram e continuam com a máscara. E continuam com a máscara, mas até quando? Voltar à normalidade. Quando o nosso amigo da SIC fala a questão do cotidiano, que a gente mudou as relações, no início foi o quê? Agora, a partir de agora, a gente não cumprimenta mais ninguém, não toma mais chimarrão, né? É tudo com o cotovelo, com o pé. Foi até uma brincadeira no início. Só que a coisa foi ficando séria. Mas até quando que nós vamos ter que... Sabe, essas relações sociais que a gente vive no dia a dia... Ainda mais para o gaúcho, que tem aquele contato. Vai muito além disso. Então, se cerca de 70% da população vai ficar com coronavírus, a gente não pode, depois da pandemia, se preocupar em construir leitos. A gente tem que fazer isso agora. Com e certeza. A gente tem uma estrutura pronta de 7 andares, que as construtoras podem fazer a preço de custo, porque também estão precisando fazer a máquina girar, e fazer um grande mutirão no Hospital Geral, cada construtora assumir um leito, um andar, e colocasse, são 140 leitos e 40 leitos de UTI, que a gente vai precisar. Junho, julho e agosto, Caxias do Sul, a situação vai agravar. E a gente soma Caxias do Sul, 500 mil de habitantes, a mais de 1 milhão de habitantes dos 48 municípios que utilizam a saúde na nossa cidade. O Hospital Pompeia tinha um contrato com a construtora para construir prédio anexo. Eles tiveram que suspender temporariamente a construção do novo prédio. Por quê? Por causa da pandemia. Então, é preciso muita tranquilidade e seriedade, mas nós não vamos parar a nossa vida por causa do vírus. Né? Vereador Bueno, estamos na reta final aqui do nosso bate-papo, digamos assim. Eu vou tomar essas suas considerações como as últimas, digamos assim, e vou pedir então que o diretor do Hospital Geral, Sandro Junqueira, também faça a sua saudação final e, na sequência, o Guilherme Sartor, da campanha Caxias contra a Covid-19 da SIC. Fábio, eu quero agradecer aí a oportunidade, acho que é um debate importante, as pessoas precisam ouvir, é um momento de tranquilidade, eu sempre tenho na minha gestão a transparência nos dados e a tranquilidade. Ansioso sim, mas pés no chão, trabalhando para a coisa certa. Então eu posso dizer que nós estamos ansiosos sim, porque não sabemos o que vai acontecer, nos parece que nós estamos passando pela crise, mas ao mesmo tempo não temos ansiedade talvez que piore. Então nós também colocar que o Hospital Geral, ele está organizado, ele está preparado para o pior. Só que eu acho que depende de cada um de nós, como disse o vereador Rafael, é o cuidado, é o uso de máscara, fazer com que essa disseminação ela realmente tenha a menor proporção possível. E aí aqueles pacientes que precisarem do hospital, nós vamos estar lá aptos com o respirador para poder dar essa demanda. Então acho que eu queria dizer isso, então fiquem tranquilos e obedeçam aí todas as regras estabelecidas pela OMS, que são regras que já foram muito bem-vindas em todo mundo. Guilherme. Obrigado, Fábio, obrigado pelo espaço da gente poder apresentar aqui a campanha. Lembrando que a campanha ela é de todos nós, a campanha é do povo caxiense, a campanha de toda essa população que está contribuindo de alguma maneira. Eu gostaria apenas só de trazer assim bem rapidinho alguns números. Nós já conseguimos aí doações de 140 e poucas mil luvas, 1.000 e tantos jalecos, 20 e poucas mil máscaras, toda a demanda de face shield de Caxias que já foram alimentados alguns hospitais, mas ainda está muito longe de chegar ao total de necessidade. Então, todos que estão assistindo, eu peço encarecidamente que levem a sério, que possam doar, doem.
Assim como o vereador falou que a gente tem que se preparar agora, sim, temos que se preparar agora e isso está sendo muito oneroso, porque os insumos aumentaram mais do que 1000%, o prazo de pagamento é à vista ou antecipado e os cofres dos hospitais estão sangrando neste momento. Então, aquele que puder ajudar, seja com 1, 10, 15, 100 reais, auxilie na campanha. Esse recurso todo depois vai ser auditado, tem prestação de contas, estão sendo transferidos diretamente para os 3 hospitais particulares, mais os hospitais públicos e mais a Secretaria Municipal da Saúde. Então, doem, façam a sua parte, tentem nos ajudar, porque realmente os nossos profissionais do front, eles estão necessitando muito que a gente possa dar um suporte dentro dos EPIs e dentro dos recursos hospitalares, porque amanhã pode ser eu, pode ser um ente meu ou qualquer um familiar nosso aqui que esteja lá no hospital precisando de atendimento desses profissionais. Vereador Bueno, só quero, vereador Fábio, agradecer a participação aqui no programa da Comissão de Saúde. Em nome da Comissão de Saúde, eu quero agradecer o Sandro, né, e o Guilherme, que são 2 voluntários. O Sandro é diretor do Hospital Geral, mas trabalha em várias frentes de forma voluntária também. E, Sandro, a tua equipe do Hospital Geral, parabenizar todos os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, os médicos, toda a equipe da saúde dos 6 hospitais de Caxias do Sul. E eu quero te agradecer também a todos os voluntários que estão fazendo a sua parte, desde aquelas costureiras que estão lá na sua casa fazendo a sua parte, tirando o pó da máquina de costura do pedalzinho e estão costurando as máscaras. Então, quero agradecer e parabenizar todos que estão se engajando de alguma forma voluntária para ajudar a salvar milhares de vidas. Muito obrigado. Hoje é dia do enfermeiro. Olha aí, 12 de maio, então, dia do enfermeiro, então, bem lembrado pelo vereador. Deixar os cumprimentos aí, os parabéns a esses valorosos profissionais, sem os quais não estaríamos aqui enfrentando não só o coronavírus, mas as demandas diárias da saúde no nosso município, muito bem lembrado, então. E agora, enfim, encerraremos nosso proveitoso bate-papo aqui do Comissão em Pauta, que envolveu os nossos 3 convidados, o vereador Rafael Bueno, do PDT, Comissão de Saúde, presidente da Comissão de Saúde e Meio Ambiente aqui do nosso Legislativo, diretor-geral do Hospital Geral, Sandro Junqueira, e também o empresário fisioterapeuta Guilherme Sartori, ele que participa da campanha Caxias contra a Covid-19, capitaneada pela SIC, a Câmara de Indústria, Comércio e Serviços aqui de Caxias do Sul. Muito obrigado a vocês 3, mas muito obrigado, sobretudo, a você que nos acompanhou até este momento. Retornamos, então, com uma outra edição do Comissão em Pauta. Até mais.